boa noite. O Cartão Verde está no ar em clima de preleção, noite de decisão para o Corinthians pela Copa Sul-Americana, noite em que o Flamengo, líder do Brasileirão, que anda encantando, estará em campo. E futebol de encher os olhos, você sabe, por estas bandas, não tem sido algo que se vê a toda hora, hein? Tem São Paulo no Morumbi e nós temos comentários de Celso Muzelli, que você está vendo aí no vídeo. Participe do programa com a gente, estamos no Face, no Insta, no Twitter, divida com o nosso time aqui suas impressões sobre os jogos desta noite e vamos tocar a bola. Fazia tempo que o Brasileirão não dava as caras no meio de semana e a gente preparou para vocês uma arte com os jogos dessa 21ª rodada, que, aliás, já está rolando. A gente vai ver aí, ó. Bom, hoje, o jogo em andamento que eu citei, Ceará e Cruzeiro. 0x0, professor? 0x0 até agora, está acabando o primeiro tempo, Vladimir. Logo mais, São Paulo e Goiás no Morumbi, no Flamengo... No Maracanã, Flamengo Internacional e no mesmo horário na Fonte Nova, Bahia e Botafogo. A gente vai virar a tela, vocês vão ver aí os jogos de amanhã, no Pacaembu, 7h15 da noite, Palmeiras e CSA, na Arena do Grêmio, às 8 da noite desta quinta, Grêmio e Avaí, no Maracanã, 8 da noite, Fluminense e Santos, e na Arena da Baixada, 9h30, Atlético Paranaense e Fortaleza. Por conta da Copa Sul-Americana, né, que tem os jogos de volta das semifinais esse meio de semana, Atlético e Vasco no Independência, no próximo dia 2 de outubro, 7h15 da noite, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. A gente vai, na verdade, de líder, que nesta noite de quarta, mais uma vez, fará o Maracanã pulsar. E para falar desse Flamengo Internacional, o escalado foi um uruguaio, que, como muitos outros jogadores do Flamengo, neste momento, para usar uma expressão um tanto antiga, está na crista da onda, hein? Foi muito difícil chegar para ser primeiros e acho que vai ser ainda mais se manter agora. Então, nosso grupo tem que estar focado nisso. Todo mundo preparado para jogar, que se vê uma sequência de jogos fortes, importantes, que a gente vai precisar ganhar. Então, sabemos que tem grandes equipes perto de nós. Mais importante para nós sempre vai ser nosso grupo ir jogo a jogo e sabendo que tem possibilidade de seguir lá na frente. A gente já ter jogado 3 jogos contra a Internacional, certamente a gente já conhece o time deles e eles o nosso, então vai ser um jogo muito duro, em onde a gente vai ter que estar muito focado para sair com 3 pontos. Celso, eu vou dividir aqui uma impressão com você. O Arrascaeta ali falando dessa questão de se manter na ponta da tabela. E a gente tem a pergunta aí, é realmente mais difícil se manter na frente do que chegar lá, não é? É mais difícil, Vladimir, mas principalmente é mais difícil quando você não mostra a qualidade do futebol que o Flamengo vem mostrando. O Arrascaeta falou em jogo duro. Jogos duros foram os 2 últimos do Flamengo. O Santos não jogou mal. O Cruzeiro não jogou mal e ambos foram derrotados por esse Flamengo, que se continuar com essa qualidade de futebol, até jogos duros ele vai superar. E por que eu te pergunto isso? A gente até no cartão de segunda-feira falava sobre isso, a impressão que a gente tem... Assim, se a gente não for tão sonhador, é que é difícil imaginar o Flamengo jogando mais do que está jogando nesse momento. Acho que até para comentar, de vez em quando o time do Flamengo, ele se apresenta como uma dificuldade, tamanho é o encaixe das coisas ali, né? A gente fica com a impressão de que as coisas estão dando tão certo que mais certo será impossível. Mas mesmo que dê um pouco errado, tem muita gente ali para resolver jogos difíceis. O Arrascaeta é um deles, o Gabigol tem sido outro, o Bruno Henrique é um que tem até brilhado menos, mas muito efetivo. O Everton Ribeiro jogando muito, o Gerson, só aí a gente falou de meio time. Então, é realmente complicada a tarefa dos que correm atrás, e o Palmeiras é o que corre atrás mais de perto, né? Eles, além de terem que melhorar a sua produtividade, ainda vão ter que contar com um declínio do Flamengo, que nesse exato momento não está pintando. A gente tem aí imagens do treino do Flamengo, e na fase que vive o rubro-negro, deveria fazer como há muito tempo fazem clubes da Europa, viu, Celso? Transmitir os treinos. Imagina verdade. Só, você citou aí todos os nomes. Um bobinho com o Gerson, Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, não merece ser acompanhado? Vale mais que muito jogo. E tem um outro detalhe que acho que vale a pena a gente falar também, a questão do Flamengo, além de ter um bom futebol, ter o Maracanã realmente como um trunfo, né? E não perdeu pelo Brasileirão lá, né? 100%. 100% só venceu. E na temporada também tem 29 jogos, quase 80% de aproveitamento, 21 vitórias, 6 empates e 2 derrotas.
derrotas. Voltou a ser um grande trunfo rubro-negro, né, Vladimir? Mesmo já nessa fase mais recente, das contas em ordem, do grande título que se espera, houve momentos em que o Flamengo, ao voltar ao Maracanã, a gente falava agora vai. E essa química ainda não tinha rolado, como se diz. E agora está rolando. O Gabigol está fazendo o gol, é exato meio turno, aliás, mais do que isso, seguido. É uma sintonia muito forte. Agora não dá nem para chamar de Gabriel, né? Tamanha a quantidade de gol. É Gabigol. Agora ele merece o epíteto. Vou citar aqui com a gente já o Edmilson Pepe. Hoje sim, ele escreveu para a gente semana passada, é verdade, dizendo que infelizmente tinha perdido o cartão. Hoje consigo assistir o cartão verde. Um abraço ao grande conhecedor de futebol, o Celso Zelt. Estamos vou ver o Timão se classificar. Ronaldo Moura aqui com a gente também. Tinha alguém brincando. Hoje o Corinthians leva uma lavada de suco de caixinha. Era o Muramasa, o primeiro a entrar, que também falou que Flamengo e Inter, com certeza, é o jogo que ele vai escolher. Vamos ver se o Urubu consegue manter a consistência. Ele faz uma referência à nossa proposta aqui no Twitter, né, Vladir? Que a gente colocou que os 4 jogos começam às 21h30. Qual você acredita ser o mais legal para assistir e por quê? Não vale falar que é por causa do time do coração. Então tem Del Valle e Corinthians, Bahia e Botafogo, São Paulo e Goiás, Flamengo e Inter. O Muramasa foi de Flamengo e Inter. Na verdade, a pergunta exige que se exclua o coração desse negócio. Paulo Vernini, olá Vladir, mande abraços para o Matheus, de 11 anos, e para o Murilo, de 8 anos, meus filhos são paulinos que vão secar meu Corinthians hoje. Que Mateuzinho. Legal, a casa plural. Cláudio Laus, estamos juntos, amigos, Vladir e Celso, o Timão será que se classifica logo mais? Bom, vamos ao seguinte, falou do Flamengo, vamos falar do Internacional. Talvez o torcedor do Internacional faça ressalvas ao que eu vou dizer pela eliminação e pela perda do título da Copa do Brasil, vividas muito recentemente, mas o time colorado chegou para esse jogo na condição de 4º colocado do Brasileirão, que não é pouco. E sabe que ganhar no Flamengo nesse momento dentro do Maraca seria uma boa prova, hein, de que apesar de tudo, pode sonhar alto. Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Eles são o melhor time hoje no Brasil, né? Estão jogando bem, mas a gente está trabalhando para ir a fazer um jogo perfeito para tentar conseguir a vitória, né? A gente tem um bom elenco e sabe que se faz uma partida boa pode ganhar lá. Estão bem treinados, tem jogadores, um time qualificado, muito qualificado, mas a gente também tem bons jogadores. Estamos treinando para tentar conseguir uma vitória lá. Vai ser um jogo lindo. Eu gosto muito dessa uma visão que eu acho que seria uma visão geral, que é entender o certo desapontamento que o torcedor do Internacional pode ter. Na final da Copa do Brasil, fiquei com a impressão realmente que o time jogou muito menos, mas por isso que a gente destacou até essa questão da 4ª colocação do Inter. Você acha que pode ser pode dar jogo aí, Celso? Eu acho que hoje o Inter tem um grande desafio, porque a gente está falando do resultado que não veio, num choque direto com o Flamengo, mas mais do que o resultado, Vladimir, o que não veio foi desempenho. O Inter foi considerado covarde, principalmente no jogo no Rio. Agora a gente tem o Nico Lopes até numa condição, o Nico que acabou de falar, numa condição bem melhor do que a que ele estava antes. Eu acho que esse é um primeiro desafio do Inter. Mais do que o resultado que trouxer do Maracanã, tem que fazer um bom jogo em termos ofensivos, que foi isso o que se cobrou do Odair Hellmann, principalmente no jogo de ida, no jogo de Porto Alegre também, mas ali a vaca já tinha meio que ido para o brejo, né? Se cobrou um pouco mais de coragem desse time do Inter, acho que é isso, antes até que o Colorado espera hoje, uma partida pelo menos à altura do que fizeram Cruzeiro e Santos, os 2 últimos adversários do Flamengo, que até caíram, mas caíram de pé. Ao contrário, e não tem o D'Alessandro, né? Não tem o D'Alessandro de novo, né? O Inter vem já não contando com o D'Alessandro, que faz uma falta danada. A situação do São Paulo, que encara o Goiás daqui a pouco no Morumbi, tem o quê? De tudo ou nada. Vencer não vai fazer o time reviver os melhores momentos com relação à posição na tabela, mas uma exibição ruim diante do Goiás no Morumbi elevará a pressão sobre o time e principalmente sobre o técnico Cuca. O grupo está muito forte, está muito focado nessa partida para que a gente dentro de casa com a nossa torcida venha em busca dos 3 pontos. A gente sabe, né, da importância que começou agora o segundo turno, o segundo jogo, de poder estar jogando em casa, poder vencer em casa, que a gente sabe que a gente precisa. Nós precisamos dessa vitória. No dia a dia estou sempre trabalhando, estou sempre focado, estou muito feliz de estar aqui, porque é um sonho de criança que eu sempre tive. Então quero trabalhar cada vez mais para, quando ter uma oportunidade de jogar como torcedor e honrar essa camisa que é muito grande.
Bom, a gente trabalhou aí com material feito pelo próprio clube e talvez o Antony nem saia jogando, né? Porque tem uma briga ali com o Igor Gomes, com o Everton, que eu acho que realmente está sendo mais efetivo nesse momento do que o Antony. Sim, eu acho que é até um jogador, pelo que já fez na carreira, mais confiável para um momento como esse, porque o que o São Paulo precisa? Se impor. Se não vencer o Goiás, isso se somará a uma não vitória em casa contra o CSA, que foi uma coisa terrível, contra os reservas do Grêmio, que foi também uma coisa terrível. O Cuca, mais uma vez, não pode repetir o time, até porque o Hernanes está suspenso. O Pato lesionado. Em 26 jogos, Vladimir, o Cuca só conseguiu repetir esse time uma vez, na sequência com Chapecoense e Fluminense, com 2 vitórias. É muito pouco. Mas eu acho que também muitas vezes o Cuca não repetiu por problemas escolha dele. Por né? escolha dele. Por escolha dele. Então isso não serve como uma desculpa. Foram poucas, mas existiram. Existiram, né? pontualmente existiram. E a que você atribui, Celso, o São Paulo viver esse momento que está vivendo depois de ter colocado aquele gostinho bom na boca do torcedor? Que não é novidade. Vamos lembrar do ano passado, né? Do siga o líder. O São Paulo está repetindo alguns erros de outros anos. Gente chegando em agosto, por exemplo. Gente chegando em julho. Isso é coisa comum nos últimos anos do São Paulo. Eu acho que dessa vez está na hora do Cuca mostrar um pouco mais o seu trabalho. Aliás, por falar em trabalho, a gente tem a imagem da preparação do tricolor paulista. Eu acho que a pressão sobre o time vai realmente existir. Pode complicar um pouco, dependendo do enredo da partida, né, Celso? Quando o time vive isso. Mas eu acho que a pressão mesmo é em cima do Cuca, né? É em cima do Cuca. Nesse momento, as cobranças, os olhos estão todos voltados para o time mostrar um padrão. Eu não gosto muito dessa expressão padrão de jogo, porque ela é meio genérica. Mas o São Paulo realmente não tem uma cara, né, Vladimir? A gente tem que cobrar isso do técnico, que, aliás, é um técnico que tem tido muito tempo. Não é técnico de time misto, de time reserva, de competições paralelas. E você acha que pode ser uma incompatibilidade de gênios aí com o perfil do técnico e o perfil do elenco, Celso? Eu acho que o Cuca, ele gosta muito de moldar o elenco às ideias dele. E esse me parece um elenco que pede o contrário, pede um pouco mais de flexibilidade do técnico. Não por acaso, tem muitas questões ali, a gente falou do jogador aberto pela esquerda, mas podia falar da lateral direita, em relação a Juan Fran e Daniel, outras questões envolvendo os volantes. Eu acho que o Cuca, nesse momento, devia ser um pouquinho mais maleável, moldar as ideias dele ao elenco e não o contrário. O que parece que ali existe um pacto realmente de que o Daniel Alves não vai jogar na lateral e está feito isso, né? Porque eu morro de curiosidade. Ele próprio falou isso. De ver como é que o São Paulo sairia, já vi outros São Paulinos falarem sobre isso, como é que o time sairia se tivesse o Daniel Alves na lateral e o Juan Fran na outra. Acho que era... Eu não fecho questão nessa questão do Daniel Alves na lateral. Eu gosto dele no meio, desde que utilizado no que ele tem de melhor, vindo pelo lado. Encaixotado no meio, como parece que vai ser hoje, eu não gosto. Vem aí mais uma curiosidade do nosso Celso Unzelt, ancorada na história escrita em campo por São Paulo e Goiás, que voltarão a se encontrar daqui a pouco. Falar disso, você gosta de Madonna? Muito da pressão que a gente falou é porque o São Paulo não ganha títulos gloriosos como esse. Tricampeonato brasileiro, 2006, 7, 8, seguido. Um feito, hein? Um feito inédito até hoje. Ninguém foi tri brasileiro seguido, o Tricolor foi. Tá aí o gol do Borges no jogo com quem? O Goiás, adversário de hoje. Rogério Ceni, o mito, levantando a taça daquele 7 de dezembro de 2008. Esse jogo lá foi disputado em Brasília. Na última rodada do Brasileiro, o Grêmio também poderia ser campeão, desde que vencesse o Atlético Mineiro em Porto Alegre, no Velho Olímpico, e o São Paulo tivesse perdido. O Grêmio até venceu, mas o São Paulo ganhou, acabou sendo tricampeão brasileiro. E você perguntou da Madonna, justamente porque o árbitro desse jogo foi mudado na véspera. Saiu Wagner Tardelli, entrou Jailson Macedo. O motivo, dizem, a CBF recebeu denúncias de suborno, e esse suborno envolveria alguns ingressos para um show da Madonna a ser realizado no Morumbi. Ficou famoso isso, né? Você gosta de Madonna? Eu gosto. Arthur Friedenreich escreve aqui, esse time do Tricolor é para o próximo ano. Se não mudar de técnico ou vender meio time, um abraço. Acho que, na verdade, o abraço que ele está falando aqui é para a gente, não era na continuação. E o problema tem um ponto no meio é que no ano passado também já era para o outro ano, né? Mas o São Paulo precisa parar de desmontar elenco e mudar técnico. A Sabrina Fernandes escreve aqui, lembrando uma declaração do Riva na segunda-feira no Cartão, que ele cantou a bola sobre o Inter. Acredito num jogo difícil para o Flamengo, mesmo sendo em casa.
É o Maracanã, não é qualquer casa. E o professor Vieira aqui faz um duplo palpite arriscado. Goiás vence São Paulo e Inter vence Flamengo. Vou te falar que a fase do Goiás, né, e deu aquela caída também, começou bem o campeonato. O jogo com o Fluminense 3-0 é um jogo para dar moral. Né? Quem viu o jogo, na verdade, sabe que o Fluminense tentou muito mais o gol até em 2 terços. Até o discurso do Franco depois era também mudou a faixa de classificação. O Goiás, até a parada da Copa América, era um time muito bem colocado, mas já com um futebol que levantava suspeita. Né? E tem principalmente esse Michael, que é um jogador que faz uma fumaça danada. Vai ser difícil segurar o homem lá. Na verdade, tem 24 pontos, 3 a menos que o Atlético, que é o 10º, e o Botafogo, que é o 11º. O Goiás é o 12º. Subiu bem com aquela vitória. Bom, nosso compromisso. Vamos falar de Série B com foco nos times que ocupam neste momento as 4 primeiras colocações da tabela. Entre eles, só não teve gol no jogo do segundo colocado, o Atlético Goianiense, que foi jogar na Fonte Nova em Salvador e ficou no 0-0 com vitória no mais. Veremos aí o Bragantino sem perder o embalo, o Sport vencendo fora e o CRB, que fez seu torcedor acreditar que iria haver uma vitória, só que não, hein? Bom, e desse Caldas, que vale a pena citar, tinha aquela questão do pedido de abandono do Campeonato Brasileiro feito pela empresa que administrava o Figueirense. Na verdade, o pedido foi recusado na tarde de hoje pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Felizmente, e a torcida do Figueirense marcando presença, né? Tomando 3 gols ali. Ontem era mais uma questão de afirmação da história do clube. Time que tem torcida está sempre vivo, né? Foi legal. Firme lá, com as bandeiras, né? Estão jogando agora Paraná e Ponte, né? 1-0 Paraná, por enquanto. Vale uma encostadinha no G4, porque o CRB com esse empate é o 4 com 37, o Paraná tem 36. Então ele dá uma encostadinha no CRB. Se ele ganhar, na verdade, ele passa, né? Ele vai a 39, será o 4º colocado sozinho. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta o nosso destaque será para o jogo entre Independente Del Valle e Corinthians e para o jogo do Atlético Mineiro contra o Colón, que valem vaga para a grande decisão da Copa Sul-Americana deste ano. Os 2 times brasileiros estão em desvantagem, mas nem por isso em situação igual, né? Nesta quarta, o que eu mais ouvi foi: será que dá para o Corinthians? Nosso comentarista Celso Zelt vai nos dizer o que acha em 2 minutos. Juízo com esse controle na mão, que o cartão verde de preleção já volta. Estamos de volta com o Cartão Verde Preleção. Seguimos falando dos jogos desta noite e agora o nosso destaque é a reta final da Copa Sul-Americana, os jogos de volta das semifinais. O Corinthians joga daqui a pouco a 2.850 metros acima do nível do mar em Quito, no Equador. Perdeu em casa na ida por 2-0 e está diante de um enorme desafio. Com a palavra os corintianos Ralf e Cleison. É um jogo que a gente não tinha margem para errar e a gente acabou errando. E acabou acarretando de tomar 2-0. Agora a gente está com um placar adverso, a gente tem total condição de chegar lá também e reverter esse placar. E a gente sabe que a gente tem que ter mais atitude, de não tomar gol, de não jogar o jogo que a gente fez aqui em casa diante do nosso torcedor. A gente sabe que a gente mudou um pouco e a gente não pode fugir muito da nossa característica. Agora a gente tem que ir lá reverter essa situação. Sabemos que é difícil, mas tem total condição de reverter. A gente sabe também que vai ser um jogo muito difícil, mas a gente vai bem concentrado para, se Deus quiser, a gente poder fazer, quem sabe, aí o jogo do ano, porque vale muita coisa para a gente. Então a gente vai em busca para reverter o placar, para buscar essa classificação para a final. Bom, eu vou tocar a bola para o Celso aqui, porque ele já vai cantar. Eu ia brincar que o Ralf vai estar em campo. Vai o Cleison estar, sim, não. Eu acertei, a intuição estava certa. Acertou as duas. Acertou. O Ralf tem que estar, até porque o Gabriel está suspenso, né? Cássio, Fagner, Gil, Manuel e Avelar, Ralf, Ramiro, Pedrinho, Sornosa, Wagner Love e o Bocelli na frente. Pô, então aí a gente está vendo, né? Na verdade, o Corinthians fez um treinamento, né? Isso que a gente está vendo aí no estádio da LDU. E abreviado até pela chuva, tem um momento aí que o telespectador vai até poder perceber que o céu tá bem carregado mesmo. Deixou de fazer o reconhecimento lá no Atahualpa, onde vai jogar. Mas me parece uma escalação. Acho que o Ralf é um pouco lento, né, para um jogo desse. Mas não tem jeito, como você falou, você já adiantou, né, Celso? O Ralf lento, eu ainda prefiro um Júnior Urso em má fase do que um Ramiro, que até agora não mostrou a que veio. Por característica de jogo mesmo, a fase do Urso não é boa, mas eu acho que ajudaria mais nesse ataque. Melhor Bocelli do que Gustavo, porque quando você entra com Gustavo, você está assinando um pacto de que só vai tentar a bola por cima. Com o Bocelli tem mais jogo por baixo. Tenho dúvida se o Love pode render, se você também não perde em agudez
com o Love em vez do Cleison. Mas é um jogo que o Corinthians precisa tentar a cartada, né? É muito difícil. A agudez é bonita. Vou pedir para você responder. A gente prometeu isso na passagem de bloco. Dá ou não dá para o Corinthians? Dá. Se fizer 2 gols e ir para os pênaltis, acredito até mais nesse resultado do que num 3-0 no jogo. Mas o Corinthians tem que jogar tudo que não jogou e o adversário não pode repetir a grande partida que fez aqui. Amanhã será a vez do Atlético Mineiro entrar em campo para decidir uma vaga na final da Copa Sul-Americana. O time mineiro fez o jogo de ida fora, perdeu para o Colombo por 2-1 e irá decidir em casa, recuperado de lesão. O Jair vai para o jogo e foi ele que conversou com a imprensa hoje. É um time muito competitivo, né? Assim como é todos os times argentinos. Amanhã eu acredito que eles vão vir com a mesma pegada de sempre, porque isso é a natureza deles. Eles jogam para cima, jogam disputando todas as bolas. Então amanhã a gente tem que a nossa competitividade tem que ser muito alta. Mas a gente tem que fazer um jogo inteligente também, né? Que a gente sabe que um placar simples de 1-0 nos leva à final. Procurar marcar bem e ter paciência para fazer o primeiro gol e ter uma tranquilidade no jogo. Bom, aquela história de que o Norto tá morto já era, né? Ficou um pouco para trás, Celso. Vou falar aqui, ó. Mineirão. João Batista, sou fã de você e o Celso, além de competição, muito respeitadores com todos os times e comentários imparciais e equilibrados. Eu cito o Almeida Rodrigues aqui, que via Instagram entrou em contato com a gente. Por que vocês da mídia aberta não falam do Bahia? É algo contra os nordestinos? Jamais. Na verdade, a gente tem um espaço e a gente, no final, acaba priorizando a tabela. Falamos dos times que estavam lá na frente. O jogo Bahia e Botafogo está citado na nossa pesquisa dos jogos das 21h30. Né? O Bahia caiu um pouquinho nas 2 últimas rodadas, mas é time que estava brigando até por Libertadores na virada do turno, por que não? Tem também o Rubens aqui. Boa noite, hoje meu tricolor pode avançar na tabela contra o Goiás. Acredito no Caneco. Israel Pereira Lessa manda nota 1000 pra gente, obrigado. E ele manda aqui um vai Corinthians. Muita nota, hein? Muita nota. E aqui a Ana Cristina está dizendo que nós podíamos passar em todos os dias, viu, Vladir? De segunda a quarta, quinta, domingo. Vamos falar sobre isso. É boa. E antes da gente encerrar, vamos fazer um registro, não sei se isso é exatamente uma boa notícia, porque se acontece é porque os nossos jovens talentos vão embora cada vez mais cedo. O Real Madrid hoje venceu o Osasuna por 2-0. Adivinhe com gols de quem? A crítica, a imprensa. É bom para eles, bom para eles. Vai dando força para esses meninos. O jogo em andamento, então, Ceará e Cruzeiro, 0-0, é isso, Ribeiro? Tá bom, então, quer citar mais alguém? Tem a gente aqui perguntando se você gostou da escalação do Corinthians. Pelo tom que você deu quando você a cantou. Gostei de Bocelli no lugar do Gustavo. Não sei se faria Ramiro no lugar do Júnior Urso, nem Cleison no lugar do Wagner Love, mas vamos ver o que acontece na prática, né? O Carille sabe mais do que a gente. E pelo Paulista feminino, a gente falava disso aqui um pouquinho antes de entrar no ar, o Corinthians vai vencendo a Ferroviária por 1-0. Os dois times estão se enfrentando na semi do Paulista, né, Vladir? E na decisão do título brasileiro. Na semi do Paulista, o Corinthians ganhou a primeira 4-0, está até com time reserva hoje. Aí o bicho vai pegar no domingo, porque o primeiro jogo em Araraquara foi 1-1, final do Brasileiro. Ok, informação. 1-1 acaba de me atualizar aqui o Bi Ribeiro. E como lá se vai mais uma década que o Brasil não emplaca um jogador como o melhor do mundo, faremos no nosso encerramento uma homenagem aos 2 brasileiros que figuraram na seleção dos melhores do mundo, né? Seleção feita pela Dona FIFA no início da semana, o goleiro Alisson e o lateral Marcelo. Muito obrigado pela companhia. Vem aí o Metrópolis e, na sequência, o Jornal da Cultura. Nos vemos na edição de segunda do Cartão Verde. Tinha gente aqui perguntando se ainda tem espaço na seleção para o Marcelo. Tem? Tem, sempre tem. Jogador com aquela qualidade. O seu boa noite, Celso Zelt. Boa noite a todos vocês. Aquele abraço, obrigado pela companhia.